candidato a prefeito de São Paulo na disputa. Quem é o eleitor de Marçal, segundo a pesquisa Datafolha? Vamos aos números, então? O eleitor de Marçal, como é que ele se descreve? Assim como o eleitor de Ricardo Nunes, está aí a ficha técnica, 1.204 pessoas, 20 a 21 de agosto, margem de erro de 3% e o registro é o SP 08344/2024. Vamos aos números, então? Como se declaram os eleitores de Boulos, Marçal e Ricardo Nunes? Primeiro, um raio-x do eleitorado de São Paulo. 28% se declara bolsonarista. 23% centrista, está ali no centro do espectro político, e 42% petistas. E com relação aos candidatos, vamos lá? Com relação a Boulos, como é que o eleitorado se declara em São Paulo? Começamos com Marçal. 62% dos eleitores de Marçal se declaram bolsonaristas e 24% centristas. Agora, Ricardo Nunes, preste atenção, 62% Marçal são bolsonaristas, 38% de Ricardo Nunes são bolsonaristas e 24% centristas. Mesmo com o Bolsonaro sendo o candidato oficial de Ricardo Nunes sendo o candidato oficial de Bolsonaro. E os eleitores de Boulos se declaram assim: 81% petistas, 14% são de centro do espectro político. Eu trago esses números para análise, para a gente entender este avanço de Marçal. Marçal, hoje, o candidato bolsonarista para o eleitorado de São Paulo. Kátia. Primeira coisa, né, Ananias, o bolsonarismo, ele não é uma pessoa, né? Ele é um sentimento. Poderia se chamar qualquer outra coisa, mas assim, quem colocou ali um rosto nesse sentimento, nesse posicionamento, foi o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, a gente chama de bolsonarismo. E quem incorpora mais esse sentimento, que está ali dentro de algumas classes sociais brasileiras, nesse momento lá em São Paulo, é o Marçal. E por quê? Principalmente porque se coloca como uma antipolítica. E Ricardo Nunes não. Ricardo Nunes, ele veio, ele é oriundo do sistema, ele é oriundo da política e não teria como ele se colocar ali como realmente um legítimo representante do bolsonarismo. Porque a primeira e maior, a grande premissa desse sentimento é exatamente esse rosto ser ali, como na ciência política, né, os analistas aí chamam de outsider, né? Aquele que é fora do sistema, fora daquilo que já está posto. E é o que coloca Marçal, né? Que se demonstra ser. E também ele adota a mesma cartilha do ex-presidente, a mesma cartilha ali da extrema-direita. E acho que isso serve de um alerta também, Ananias, para a questão ali de 26. Porque a gente sabe que tem muito político, né, ali já com muita experiência, tentando se colocar como sucessor de Jair Bolsonaro, mas aí já mostra aí que não é só Jair Bolsonaro dizer que apoia. E, paralelo a isso, a gente já tem, inclusive, um movimento de dentro mesmo ali das lideranças bolsonaristas, os filhos, o clã Bolsonaro, contrário ao Marçal, porque enxergam no Marçal uma ameaça. Kátia. E eu acho que eles estão certos. Eu vou aproveitar esse ponto para a gente ampliar com mais conteúdo para você entender a situação de São Paulo. Só fazer uma ressalva na sua observação, colocando o bolsonarismo como o antipolítica, a antipolítica. Isso não representa Bolsonaro e sua família, que tem um amplo histórico dentro da política. Pois é, mas a questão não é o que na política não é o que você realmente é o que você demonstra ser. Ele vivia, tinha 24 anos de Câmara, sim, mas ele se colocou como alguém fora daquele sistema e conseguiu. O que não condiz com a realidade. Com a realidade dele, né? Exatamente. Porque viveu e vive
de política. Tem histórico dentro da política. Toda a família. E toda a família. Não pode ser considerado antipolítico. Se valeu o sistema para se eleger. Sim. E depois disse que o sistema não tinha lisura. Sim. É o questionou mesmo sistema. Que o elegeu. Se valia da sistemática ali, de dentro da própria política. Não foi Bolsonaro que inventou rachadinhas. Vamos ser bem sinceros. Se valia disso, todos os mandatos e tudo, mas se coloca como um contrário, um externo a isso. Então, assim, a questão não é o que você realmente é o que você vende, demonstra e consegue ser. Sempre a partir do outro. E aí é preciso ter fidelidade e ter observação da realidade para a gente entender o que é prático e o que é discurso. Agora, você falou da reação dentro da família bolsonarista, do próprio ex-presidente Bolsonaro diante do avanço de Marçal, que não é o candidato de Bolsonaro, o candidato de Bolsonaro é Nunes, e Carlos Bolsonaro, que é filho do ex-presidente e que a gente sabe que tem grande atuação, principalmente nas redes sociais, do ex-presidente Bolsonaro, reagiu. Chegou a declarar voto para Maria Helena, do Novo, que você viu aí na pesquisa, está lá embaixo, na disputa em São Paulo. Tudo isso em reação a esse avanço de Marçal junto ao eleitorado bolsonarista. E aí, nessa treta, dentro desse grupo político, Marçal reagiu. Veja, sobre Carlos Bolsonaro. O Carlos que tem problema comigo. Eu tento preservar o Carlos, mas ele é um retardado mental, assim, é um cara que não tem um escrúpulo, mas pelo presidente eu vou relevar aquele comentário dele. Ele pode falar o que ele quiser, ele sempre está aí para atrapalhar, ele atrapalhou nossa eleição a presidente, ele atrapalhou. Eu criei uma estratégia para o Bolsonaro pedir perdão para o eleitorado, gravamos mais de 800 vídeos e a imbecilidade do Carlos Bolsonaro foi lá e... Quem que fez isso? O Marçal? Então é para pagar. Tá aí. Partiu para o xingamento, Marta. Pois é, Ananias, e não é de hoje esse cabo de guerra aí entre o clã Bolsonaro versus Pablo Marçal. Essa briga ela já vem se estendendo aí há alguns dias, inclusive em comentários de redes sociais. O Pablo Marçal comentou ali uma publicação do ex-presidente querendo adular ele, o Bolsonaro deu um fora nele, depois o outro filho entrou no meio da briga. E aí foi discutido até um dinheiro que o Pablo Marçal teria supostamente doado à campanha de Bolsonaro na eleição passada. Enfim, uma confusão que está só se estendendo, mas eu acho que é justamente por isso, por esse ponto que a Kátia levantou. Eles estão, sim, se sentindo ameaçados com a presença e com o posicionamento que o Pablo Marçal vem tomando aí nos últimos dias e pelo resultado que ele está demonstrando ter nessas últimas pesquisas. Eu acho que essa situação toda com o candidato tem tudo a ver com comunicação, com a forma como ele se comunica. Ele está conseguindo ter êxito, infelizmente, porque usando os exemplos mais absurdos possíveis, mas a estratégia que ele está usando nas redes sociais dele, nas plataformas que ele tem, está dando certo. É tão tal que está podendo se converter, segundo as pesquisas, em voto. Né? Então, é óbvio que isso estremeceu a base ali bolsonarista. A comunicação dele é muito bem feita, gente. A narrativa que ele coloca é muito bem feita. E aí eu coloco que o maior, quem sofre mais com as consequências disso é o Nunes, que não está conseguindo emplacar a narrativa dele de que é o candidato da direita, mesmo com o apoio declarado do Bolsonaro. E aí eu coloco o exemplo de uma publicação, inclusive, que Pablo Marçal fez no passado. Uma imagem do Ricardo Nunes, colocando ele como candidato de centro, ele como candidato de direita na legenda e o Boulos como candidato da esquerda. Então, ele sabe ele sabe como se comunicar com esse eleitorado mais radical, com essa parcela mais radical da população brasileira. Então, acho que é por isso que ele está tendo mais êxito, porque ele está sabendo se comunicar. Serviço prestado ele não tem histórico na política, ele não tem proposta, então só vai assim. Não vi ainda. Você falou bastante de narrativa, Marta. A Kátia tinha dito antes não é sobre o que você é, mas o que você mostra que é, o que você fala que é.
Então, para a gente entender e para ficar mais claro o que é discurso, o que é retórica, o que é narrativa e o que é real, a gente precisa avançar para conhecer as pessoas, para conhecer o histórico das pessoas, para que a gente entenda que não tem como dizer que bolsonarismo é antipolítica, tem como dizer que bolsonarismo diz que é antipolítica, mas na prática, com 30 anos de política, não dá para dizer que Bolsonaro e seus filhos não são da política. E sobre... Depois de ter passado pela presidência da República, vai ficar mais difícil. Sim. E aí é que está o verdadeiro temor do clã Bolsonaro com relação ao Marçal. Ele ainda domina esse discurso que foi muito importante para Bolsonaro chegar ao poder. E para a gente avançar, Kátia, no entendimento do que é Pablo Marçal, a gente vê essa retórica, a gente vê esse discurso, os cortes, as lacrações das redes sociais, como você dizia, não dá para você entender um pensamento olhando um corte, você tem que entender o filme. Você dizia isso durante o debate, você não consegue compreender o que foi um debate por um corte, você precisa assistir o debate por inteiro. A gente passa a ver que, além do discurso, tem candidatos dispostos a mostrar quem é Pablo Marçal. E um deles é Tabata Amaral.